Segundo livro dos Reis, capítulo 4, dos versículos 38 até o 44. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 38 ao 44. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículos 38 ao 44. Diz assim a palavra de Deus: Voltou Eliseu para Gilgal. Havia fome naquela terra. E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: Põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Versículo 39 diz assim: Então saiu um ao campo a apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre e, colhendo dela, encheu a sua capa de colossíntidas, voltou e cortou-as em pedaços, pondo-as na panela, visto que não as conheciam. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: Morte na panela, homem de Deus! E não puderam comer. Porém ele disse: Traze farinha. Ele a deitou na panela e disse: Tira de comer para o povo. E já não havia mal nenhum na panela. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada, e as espigas verdes no seu alforje. Disse Eliseu: Dá ao povo para que coma. Porém seu servo lhe disse: Como hei de pôr isto diante de 100 homens? Ele tornou a dizer: Dá ao povo para que coma. Porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará. Então lhe os pôs diante. Comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Senhor, estamos diante da sua palavra, com os corações desejosos de ouvirmos o que o Senhor tem a nos dizer por meio deste texto. Nos dê a iluminação necessária, abra o nosso entendimento para compreendermos de forma fiel o que a Escritura diz nesta pequena parte que lemos. Que a sua palavra seja ouvida por nós e guardada no coração. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, recentemente, dando aula para crianças de 10, 11 anos de idade, onde temos o ponto de pregação, dando aula para os meninos, eu estava com os meninos nesse dia, e eu estava dando aula para eles, e eles brincando, conversando, e eu comecei a falar sobre obediência, e falando sobre o amor que os pais demonstram para com os seus filhos, o quanto os pais se importam, e por isso os pais devem ser respeitados, porque isso é justo diante de Deus, é isso que o Senhor espera. Era essa a minha palavra para eles, em uma manhã de domingo. E nessa sala tem um menino lá, muito levado. Ele, parece que ele organiza, deve ser o chefe da quadrilha da bagunça lá, só pode. Porque ele é o campeão em ter criatividade para fazer algumas coisas. Enquanto eu falava sobre isso, eu notei que por muitas vezes ele me evitava olhar para mim, evitava olhar nos meus olhos. E em um determinado momento ele parou, olhou e disse assim: Ô tio, e quando o pai e a mãe da gente, não dá para a gente o que a gente quer? Eu pensei logo, ele vai reclamar que a mãe não deu um PlayStation para ele? E eu disse: o que, por exemplo, que a mãe não dá? E ele, enchendo os olhos de lágrimas, disse: comida, tio.
E quando a mãe da gente não dá para a gente comida? Confesso que deu um nó na garganta na hora, respirei fundo e eu precisava responder. Nos olhos daquele menino eu vi a angústia de não saber o que vai comer. Nos olhos daquele menino ele expressou toda a tristeza. Não era de ter um carrinho, ou um PlayStation, um videogame moderno, como eu inocentemente pensei. Pensei que ele fosse reclamar da mãe porque não tinha muitos brinquedos. E a reclamação dele é porque não tinha comida. A fome, meus irmãos, ela expõe toda a angústia que ela traz consigo. Talvez para os adolescentes que aqui estão, não faça muito sentido quando falamos de fome. Mas se você conversar um pouco com os seus avós, aqueles que tinham 11 irmãos, 10 irmãos, eles vão saber dizer para você, se não disserem o que é passar fome, saberão dizer o que é ter privação e a fome rondando a casa. Porque os tempos em que vivemos, ou principalmente em nosso contexto, a fome parece algo bem longe de nós, distante da nossa realidade. Mas muitas pessoas já foram assombradas, muitos ainda são, com a possibilidade de enxergar o fundo da panela, porque não tem nada dentro dela. Ainda ontem, motivado, obviamente, por esse sermão, eu contei para os meninos algo que passou-se comigo. Eu tinha 5 anos de idade e estávamos em Belo Horizonte, eu e minha mãe não tinha dinheiro. Ela foi buscar dinheiro e não tinha dinheiro nem para comer. E a pessoa que tinha, no caso meu pai, tinha que ter dado dinheiro para ela, não deu. E nós naquela cidade não tínhamos o que comer, e eu com 5 anos eu lembro perfeitamente dessa cena. Fomos para a casa de uma madrinha, só que não tinha ninguém em casa. E nós ficamos a tarde inteira no sol esperando. Sabíamos que ali encontraríamos abrigo e comida. Só que nós não havíamos avisado. Estávamos programados de pegar o dinheiro e voltar para casa. Rodar 200 quilômetros mais ou menos para voltar para casa. E em um determinado momento, depois de reclamar com a minha mãe de fome, ela achou algumas moedas dentro da bolsa. Então ela atravessou a rua e comprou um pacote de biscoito recheado. Eu não lembro a marca, mas eu lembro que estava uma delícia porque matou a minha fome ali. Mas eu disse para minha mãe, perguntei se ela não queria. E ela disse que não queria. Na verdade, não é que ela não queria. Ela deixou para eu poder comer. Eu nunca passei fome na minha vida. Mas já vi minha mãe ter que deixar de comer para que eu pudesse comer. E não há nada que aflige mais um pai e uma mãe do que a possibilidade de no dia seguinte o seu filho não ter a comida. Os filhos de hoje não sabem a aflição do pai e da mãe para manter o Toddy quentinho no outro dia cedo, para manter o biscoito, para garantir o lanche da escola. A fome assusta tanto que nesse texto nós temos o retrato do desespero. Nós temos nesse texto um cenário de fome. O texto começa dizendo isso. Voltou Eliseu para Gilgal. Havia naquela terra fome. Permita-me dizer para você qual era o contexto desse texto, ou em que contexto isso se dava. O reino do norte já estava dividido, separado do reino do sul. 10 tribos no reino do norte, 2 tribos, Benjamim e Judá, no reino do sul. Se dividiram após a morte de Salomão. Acabe, aqui nesse momento, já havia falecido. O reino do norte distanciou-se do Senhor. Lembre-se que Acabe era aquele que havia erigido uma estátua para a adoração a Baal. O filho dele, Jorão, era quem reinava nesse tempo de Eliseu.
Eu quero que você volte os olhos comigo para o capítulo 3, versículos 1 e 2. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no reino do norte, no 18º ano de Josafá, do reino do sul, do rei de Judá, e reinou 12 anos. Versículo 2. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal, que seu pai fizera. Jorão era quem reinava no tempo de Eliseu. Era sucessor de seu pai Acabe. Ele tirou a coluna de adoração a Baal. Contudo, o fato de tirar aquela coluna não fez com que ele fosse um bom rei ou que servisse ao Senhor. Muito pelo contrário, ele também fez o que era mal aos olhos do Senhor. Não foi um bom rei. Ele manteve-se idólatra, manteve-se distante do Senhor. A idolatria permanecia no reino do norte. Nesse período, a fome sobreveio. Eliseu está na terra de Gilgal, que ficava ao sul de Sunem, onde ele havia ressuscitado o filho de uma sunamita. Depois de realizar esse milagre, ele prossegue sua viagem rumo ao sul. A viagem prossegue, ele se desloca, e ele então se depara com esse momento difícil. Fome e idolatria. Qual a relação de uma coisa com a outra? No momento de apostasia, a fome sobreveio. A fome sobrevindo nesse momento de apostasia não é outra coisa senão o juízo do próprio Deus sobre o povo que quebrou a sua aliança. Apostasia e juízo. Resultado, fome sobre a terra. Eu quero que você olhe para o texto de Deuteronômio 28, versículos do 1 ao 8. Deuteronômio 28, do 1 ao 8. Diz assim: e acontecerá que se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas as bênçãos sobrevirão sobre ti, e te alcançarão, se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus. Bendito serás tu na cidade, e bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, e o fruto da terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor fará que os teus inimigos que se levantarem contra ti sejam feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão de ti. O Senhor mandará bênção sobre ti nos teus celeiros, e tudo o que puseres a tua mão te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Esse texto fala sobre a bênção em se cumprir as partes, as cláusulas da aliança. Esse texto diz: olha, se você fizer o que eu estou dizendo, Israel, não vai faltar comida, o seu celeiro vai ser farto. Você será bendito na cidade ou no campo. Te abençoarei. Os teus inimigos não prevalecerão. Ou seja, se você ouvir atentamente a voz do Senhor teu Deus, sobre ti virão bênçãos, elas te alcançarão, Israel. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus. Mas se avançarmos do versículo 15 em diante, nós veremos o que aconteceria com Israel se Israel quebrasse algumas das cláusulas, se desobedecesse ao Senhor. Versículo 15: acontecerá, porém, que se deres ouvido à voz do Senhor, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas estas maldições e te alcançarão.
Maldito serás tu na cidade, e maldito serás no campo. Maldito o teu cesto e a tua amassadeira. Maldito o fruto do teu ventre, e o fruto da tua terra, e as crias das tuas vacas, e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares, e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição, a perturbação e a repreensão em tudo que puseres a tua mão para fazer, até que sejas destruído, até que repentinamente pereças por causa da maldade das tuas obras, com que me deixaste. Esse texto está dizendo, olha, ao contrário das bênçãos, você vai passar fome, você vai perder batalhas, se descumprir a palavra do Senhor. E essa fome que sobreveio aqui, era exatamente o juízo de Deus. Porque lembre-se, que só o Senhor teu Deus adorarás. Só o Senhor, Israel deveria prestar culto. A idolatria é abominação ao nosso Deus. O povo de Israel deveria dizer, não adoraremos a Baal, não adoraremos a nenhum outros deuses. Não adoraremos os deuses das nações que nos rodeiam. Jamais. Os deixaremos, faremos aquilo que o Senhor mandou, e então desfrutariam de bênçãos. Mas o que Israel faz? Segue outros deuses. O povo agora sofre. Nesse contexto, meus irmãos, o povo sofreu, apostasia e juízo trazem fome. E os profetas aqui eram os porta-vozes da verdade. Traziam os oráculos de Deus. Era o espinho na carne dos reis. Era aquela voz que trazia a verdade, e por viverem a mentira, viviam perturbados sempre que viam o profeta. Eu quero que você volte os olhos para o que diz o texto no versículo 13, nos versículos 13 e 14 do capítulo 3. Mas Eliseu disse ao rei, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor é quem chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. E ele diz no versículo 14, disse Eliseu, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não te daria atenção, nem te contemplaria. O que ele está dizendo? Há um conflito iminente de Israel, com Israel do sul. Israel, o rei Jorão, chama Josafá para ir contra o rei dos Moabitas. Versículo 4, Mesa. Qual era o problema aqui? Eles aproveitam, os Moabitas, aproveitam aquele momento para poder se livrar dos impostos pesados que Davi havia colocado sobre eles. Era a oportunidade de ouro. Acabe morreu, seu filho assume, agora é hora de nos libertar dos encargos tributários impostos por Israel. Então uma peleja está à frente, e o que Jorão manda fazer? Olha, vai lá consultar. Consulta o profeta, vê o que ele diz. E olha a resposta de Eliseu. Se não fosse por Josafá, eu nem te receberia. Se não fosse por Josafá, eu nem daria ouvido a Jorão. Por quê? Porque Jorão é o rei idólatra. Jorão é o responsável por conduzir o povo para a idolatria. Meus irmãos, e nesse contexto de fome, é que se passa essa cena que hoje estamos expondo. Voltou Eliseu para Gilgal, e havia fome naquela terra.
E estando os discípulos dos profetas assentados diante dele, disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um cozinhado para os discípulos dos profetas. Então saiu ao campo para apanhar ervas e achou uma trepadeira silvestre. Diante da fome, não havia o que comer. Vai arrumar alguma coisa para a gente comer. Por quê? Porque não se tem o que comer. Mas lembre-se que um cenário de fome não é um cenário de não ter comida nenhuma. Mas não havia comida para todos. Não havia comida. E então um daqueles moços sai a procurar por comida. E ele acha o fruto de uma trepadeira. Ele não sabia o que era. O texto diz isso no versículo 39. Visto que não as conheciam, não sabia o que era aquilo. Corta, coloca na panela e serve. E o texto no versículo 40 diz: enquanto comiam do cozinhado, exclamaram: morte na panela, homem de Deus! Alguém ali reconheceu. E alguns estudiosos vão sugerir que pelo gosto se conheceu. Alguns vão dizer que seria algo como o pepino ou outra coisa, mas enfim, isso não importa. O texto deixa claro que aquele fruto era veneno para aquelas pessoas. Quando alguém olha, diz morte na panela, tem veneno, isso aqui não é para matar a fome, isso aqui é para conduzir para a morte. A morte da qual eles estavam fugindo estava na panela que eles procuravam para matar a fome. E meus irmãos, esse texto nos mostra que mesmo em cenários de juízo, o Senhor não abandona os seus. Mesmo em um cenário de juízo, o Senhor não deixa o seu povo à revelia. Ele olhou para os seus. Olhou para Eliseu e para os discípulos. Porque veja o que acontece. Trazei farinha, versículo 41. Ele deitou na panela e disse: tira a comer para o povo. E o que diz o texto? Já não havia mal nenhum na panela. Permita-me dizer que farinha não tira veneno de nada, tá? Porque tem alguns espertos que, olhando para textos assim, logo vem uma oportunidade de lucrar. E não é difícil ver alguém, em nome da fé, vendendo farinha direto de Israel para curar o veneno da panela. Farinha não resolve nada. Por favor, atentem-se a isso, senão alguém vai dizer: olha, na Bíblia diz para jogar farinha, então eu joguei farinha em cima de um tanto de veneno de rato e mandei para dentro. Jaz um bobo. Morreu. Farinha não resolve nada. Esse texto está descrevendo, não está estabelecendo uma norma, não está nos mandando pegar farinha e jogar sobre algo venenoso para comer. Amém, irmãos? Graças a Deus. Esse texto então mostra que o Senhor compadeceu-se, não permitindo que aqueles que já haviam experimentado morressem, tampouco que os homens que comeriam morressem. Veja o milagre do Senhor para salvar o seu povo da fome, da morte. A fome é terrível, porque a fome é um emissário da própria morte. Quando alguém não come, ele vai morrer. Quando alguém está doente, come, você precisa comer. Não importa se está com fome ou não. O que a gente diz? Você precisa comer. Se você não comer, você vai ficar fraco e vai morrer. A morte estava na panela, mas o favor do Senhor alcançou o seu povo. Nós estamos, meus irmãos, num mundo muito instável. Ouvimos rumores de guerra, o dólar subindo, ouvimos pessoas com medo, gente estocando comida na floresta, pensando que um dia precisa, gente fazendo curso de sobrevivência na selva, se preparando para o pior. O que vai ser de nós se o mundo entrar em guerra, uma guerra mais ampla? E a mensagem desse texto é: tenha calma, fique tranquilo, mesmo no
piores cenários, o Senhor não abandona o seu povo. Mesmo em cenários de apostasia, o Senhor tem os seus e Ele os guarda e os livra. Bem diz as Escrituras, em Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Mateus 6, 25 ao 34 diz assim: por isso digo a vocês, que não se preocupem com a própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o corpo, quanto ao que vestir. A vida não é mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa. Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial de vocês os alimenta. Vocês não têm muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, digo a vocês que nem Salomão, com todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé? Portanto, não se preocupem, dizendo: o que comeremos? O que beberemos? Ou o que vestiremos? Pois os gentios é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial de vocês sabe que precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações. Basta cada dia os seus próprios problemas. Numa versão mais clara ainda, né? Mesmo em cenários difíceis, descanse no Senhor. Nós precisamos dessas coisas básicas para viver. E o Senhor sabe que precisamos. E Ele não as negará a nós. É certo que aquilo que precisamos vem do Senhor, virá dEle, e podemos descansar. A morte rondava esse povo, e a morte causa sempre tristeza e dor. Ouvimos muitas vezes testemunhos de livramentos de morte. O Senhor mesmo já livrou-me da morte por diversas vezes. Mas devemos descansar que Ele é o dono da vida, Ele é o soberano. Ele livra os homens da morte. Nós celebramos livramentos dela, porque a morte nos separa de quem amamos, nos separa de nós mesmos. A morte é um inimigo feroz e implacável. Ele não manda um WhatsApp, não toca um assovio no celular dizendo: amanhã eu te pego, segunda-feira nos encontramos. Não. A morte não avisa, ela deixa filhos órfãos, pais sem seus filhos. A morte deixa viúvas, viúvos, interrompe sonhos, histórias, causa lágrima, tristeza e dor. A morte cerca os homens desde a queda, porque se obedecessem ao Senhor, viveriam para sempre. No pacto de obras do Éden, a cláusula era: obedeça e viverá, coma e vai morrer. Desde que nossos pais, em consenso, pecaram contra o Senhor, a morte passou a ser um inimigo implacável que nos assombra. A morte é realidade. Nascemos assim, mortos em nossos delitos e pecados. Nascemos mortos. Vivemos como mortos espirituais. Mas existe uma morte muito pior ainda, que é a morte eterna. Quando o homem eternamente estará separado de Deus e sofrerá as sanções eternas do pecado. Mas aqueles que creem em Cristo Jesus, a morte espiritual e a morte eterna não são mais sua realidade. Ele passou da morte para a vida.
E quanto à morte física, William, até esta tem o seu fim determinado. É o último inimigo a ser vencido. E ainda que ela tombe um dos santos, nós descansamos na esperança da ressurreição. Porque Cristo é a primícia dos que dormem. A morte, a fome é terrível porque ela traz consigo a sombra da morte. Mas nós não precisamos, meus irmãos, viver apavorados ou sair como um efeito manada, quando um vai na frente e os outros pulam de um penhasco apavorado, desesperado. No tempo difícil, no tempo de apostasia e de juízo, descansemos, porque a morte não é mais nossa realidade. O juízo de Deus não virá mais sobre você, ainda que a gente sofra por causa do pecado dos reis, ainda que a gente sofra por causa do pecado dos homens, nós passamos da morte para a vida. A morte não é mais nossa realidade. O Senhor nos alcançou. Cristo ressuscitou, venceu a morte. Essa é a nossa resposta para esse fantasma que nos assombra. A fome assusta porque traz morte, mas os cristãos foram alcançados. O Senhor, ao livrá-los da morte aqui, está mostrando que há uma saída em meio ao juízo. O povo que sofre com juízo pode experimentar a graça de Deus. Os homens que nascem mortos, que vivem como mortos, podem passar da morte para a vida. Os homens nascem famintos, ainda que não saibam de quê ou por quem, vive a tentar empanturrar-se de tantas coisas, acha que dinheiro, glória, prazeres poderão saciar esse vazio no seu ventre, e não se dão conta de que isso é um veneno, porque não pode resolver o problema da sua fome. O que os homens precisam de fato é encontrar o pão da vida. O que os homens precisam de fato é encontrar aquele, o único que pode saciar o vazio de sua alma. É certo que muitas pessoas, crentes e descrentes, experimentam livramentos de Deus quanto à morte física. É certo que muitas pessoas recebem de Deus favores. O Senhor mata a fome de crentes, mas mata a fome de ímpios também. É certo que o Senhor faz isso. Mas como é tolo reduzir o milagre do Senhor à comida e à bebida. Fizeram isso com o próprio Jesus. A fome apertava, Jesus multiplicava pão e peixe, e as pessoas celebravam. Mas diante da sua crucificação, cadê o povo? Ou diante de um discurso duro, o povo foi embora, porque olhava para Deus e reduzia Deus a bens materiais, a uma satisfação plena. Talvez a fome não seja a sua realidade, talvez não falte alimentos, mas talvez você esteja buscando nos bens, na glória, nos diplomas, no triunfo profissional, algo para satisfazer a sua alma que ainda está faminta. E só Cristo pode matar essa fome. Isso vai além de ser presbiteriano. Muito além. Isso é encontrar o sentido para a vida em Cristo Jesus e nunca mais ter fome. Isso vai além de estar na igreja, ir à igreja e assentar-se aqui nesses bancos todos os domingos. É fazer de Cristo a sua fonte de saciedade. É olhar sim para as pequenas coisas e dizer: obrigado, Senhor, eu tenho pão sobre a mesa. Mas assim como o meu corpo precisa dessa comida, a minha alma precisa de Ti. Assim como eu tenho sede, assim como a corça anseia por águas, eu tenho sede do Senhor, pelo Senhor. O Senhor é minha fonte. Meus irmãos, pensemos nisso.
Ele sacia a fome, tirando-nos da possibilidade de morrer. É isso que está aqui. Não é simplesmente dizer, olha que bom, agora eles têm o que comer. Não, o Senhor os livrou da morte. Não entraram em juízo. Juízo que também mereciam. Nós merecíamos todo o juízo de Deus. Mas Ele nos tirou do juízo, passando-nos da morte para a vida. O que o texto mais nos traz no prosseguimento dele? Versículos 42 a 44. Ele nos livra da morte na primeira parte. Mas não somente isso. Veio um homem de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e as espigas verdes no seu alforje. E disse Eliseu, dá ao povo para que coma. Um homem veio dessa cidade que ficava no Reino do Norte. Reino do Norte era um reino que estava apostatando-se. Num cenário de apostasia, há alguém fiel, há um remanescente, que estava fazendo aquilo que a Escritura diz, lá em Êxodo 34, de trazer as primícias, de levar ao Senhor, de ofertar ao Senhor, mesmo em meio de apostasia, e a Escritura vem mostrando isso. O próprio Elias diz, mas só tem eu aqui? Não. Passa dos 1000, viu, Elias? Num cenário de apostasia, há um homem fiel ao Senhor. Um homem que vai fazer aquilo que a Escritura diz. Ele vai cumprir as Escrituras. E Eliseu diz, dá ao povo para que coma. Porém o servo, versículo 43, o servo lhe disse, como hei de eu pôr diante de 100 homens isto? É como se fosse assim, isso aqui não vai dar não, Eliseu, vai dar ruim. Esses homens estão com fome. A fome está batendo. E eu sei que o moço é fiel, cheio de boa intenção, mas nós somos muitos. Dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor. Comerão e sobejará. Então pôs diante, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Meus irmãos, Deus matou a fome, Deus os livrou da morte, mas Deus também os sustenta. Deus sustentou o povo. Chega alguém com pão, chega alguém com espigas, e o que Eliseu diz? Pode dar para o povo, que isso vai multiplicar. O Senhor livra da morte, mas também sustenta. A fome em que o homem sente é saciada por Deus. Deus faz milagres. É isso que os homens precisam entender. Que nos cenários mais improváveis, a graça do Senhor se manifesta. O alimento sustenta. Esses homens precisavam ser sustentados por Deus e foram. E eu quero que você se lembre que Jesus também fez isso. Movido de íntima compaixão, multiplicou o peixe e pão e matou a fome do povo. Os discípulos de Cristo, quando no momento difícil após a ressurreição do Senhor, foram pescar. E o texto diz que, tendo pescado a noite toda, nada apanharam. E o Senhor se apresenta na praia e diz, filhinhos, tendes aí alguma coisa para comer? E eles dizem, nada. Lança a rede para o outro lado. E eles então, diante da palavra do Senhor, lançam e puxam grandes peixes. E então, o discípulo a quem o Senhor amava diz a Pedro, é o Senhor. E Pedro então se lança na água e vai correndo ao encontro do Senhor. E quando os discípulos chegam, já está na brasa, já tem peixe, já tem alimento. O Senhor já havia preparado o sustento para eles.
Nós fomos, meus irmãos, resgatados da morte, tirados da ira de Deus e somos sustentados pelo Senhor. É Cristo o nosso alimento, é Cristo quem nos mantém de pé. Mesmo em um cenário de apostasia, os cristãos não devem se desesperar. O Senhor cuida das nossas necessidades temporais, das nossas necessidades físicas, mas Ele sacia e nos sustenta eternamente. É por isso que Salomão vai dizer: essas coisas são vaidade. O fim é temer a Deus. Salomão, o homem das mulheres, o homem da fama, o homem das riquezas, disse basicamente assim: nada disso pôde me sustentar. Nada disso matou minha fome. Eu comia e por algum instante eu parecia estar saciado, mas logo meu estômago pedia mais, porque eu estava faminto. E o único o que resolve isso é temer a Deus. Meus irmãos, que seja a nossa vida diante do nosso Deus uma vida que glorifique ao Senhor, que não deixemos de apresentar a Ele as nossas necessidades temporais, sabendo que Ele nos ouve como o pai ouve o seu filho. Apresentemos a Ele as nossas necessidades financeiras, nossas necessidades quanto a curas de enfermidades. Coloquemos tudo isso diante de Deus, porque o Senhor faz isso pelos seus. Nós somos mais importantes do que os pássaros. Ele não nos abandonará. Mas lembremos que Ele é muito mais do que isso. Ele faz muito mais. Porque a comida que os homens procuram comer, daí a pouco, tão pouco se lembrarão do que comeram há 4 dias atrás. Voltarão a ter fome. Mas o pão da vida, que pode saciar a alma do homem, esse sustenta o homem eternamente. O homem é guiado por Ele, sustentado e guardado pelo Senhor. Eu quero que você volte algumas páginas da Bíblia, no capítulo 4. Na minha são 2 páginas. No capítulo 4, do versículo 1 ao 7, nos traz uma cena. Eu quero que você observe o versículo 7. Então foi ela e fez saber ao homem de Deus. E ele disse: vai, vende o azeite e paga a tua dívida. E tu e teus filhos vivei do resto. Essa mulher perdeu o marido, estava devendo. E estavam ameaçando levar os filhos como escravos. Eliseu aqui não está tirando ou matando a fome. Principalmente, ele está tirando-os da escravidão. Se você avançar do versículo 8 ao versículo 37, você vai ver que Eliseu ressuscita o filho de uma mulher. Ele dá vida para aquele menino que já havia morrido. E nos versículos que se seguem, do 38 ao 44, ele sustenta-os. Ele dá de comer. Num, livra da escravidão, no outro dá vida, no outro sustenta, dá comida. Eu quero que você abra a Bíblia e leia comigo Colossenses capítulo 1, versículo 13. Colossenses, capítulo 1, versículo 13. E Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na primeira passagem do capítulo, Ele livrou os filhos daquela mulher da escravidão. O que Cristo faz por nós? Nos libertou, nos transportou do reino das trevas
nós éramos escravos. Não somos mais. Do 8 ao 37, Eliseu dá vida. E eu quero que você abra a Bíblia comigo em Efésios capítulo 2, versículo 1. Vamos ler juntos? E ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. O que Cristo nos deu? Vida. Judas, versículo 24. Judas, versículo 24. Judas, versículo 24. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de quê? De tropeço. Quem nos guarda, quem nos sustenta nessa caminhada? O bom pastor que nos conduz. O pão da vida que nos é dado. Eliseu se foi embora. E os homens continuam tendo a mesma necessidade de passarem da morte para a vida, de serem libertos da escravidão, de receberem vida e de serem sustentados. Não dá mais para mandar uma mensagem para Eliseu e falar assim: passa aqui em casa. Mas Cristo está a libertar os homens, a sustentar os homens, a dar vida aos mortos. A glória, então, meus irmãos, pertence unicamente a Cristo, o Senhor que nos alcançou, que sacia nossa fome, que nos livra da morte, que nos sustenta e nos guardará para nos apresentar ao Pai. Qual necessidade, para a gente encerrar, você tem maior nesse momento? O que você mais carece nesse momento? Qual dificuldade está afetando sua casa? Descanse no Senhor e apresente a Ele. O Senhor faz milagres. Mas sua alma está plenamente saciada e satisfeita em Cristo Jesus? Ou você ainda está buscando um sentido para todas as coisas? Quem sabe estar assentado nesse banco é uma tentativa de se sentir satisfeito na religião. Cristo é mais do que isso. Eu quero que você curve sua cabeça, apresente ao Senhor a sua necessidade temporal, mas apresente também a necessidade da sua alma. Se você já está em Cristo e plenamente satisfeito em Cristo, saciado em Cristo, agradeça ao Senhor, porque o pão do céu te foi dado. Porque Ele veio a você e te tirou do cenário de juízo. Mas se Cristo ainda não é o motivo de sua plena satisfação, fale com Ele: Senhor, minha alma precisa de Ti. Eu não encontro sentido para nada longe de Ti. Me alcance. Me alcance na escuridão do juízo. Me alcance no meu orgulho. Me alcance na minha religiosidade. Me encontre. Porque nada nesse mundo tem saciado a minha fome. Deus, estamos diante de Sua palavra. Obrigado por ela, Senhor. Obrigado porque o Senhor, mesmo diante da apostasia dos homens, não fecha os olhos para a necessidade dos seus. O Senhor fez um milagre maravilhoso. Aquilo que era morte transformou-se em vida. O Senhor se compadeceu dos homens nesse texto. Através do seu servo Eliseu, eles foram livres da morte. Mas não temos mais Eliseu. Eliseu não está mais aqui. Mas o Senhor nos deu o seu filho, que suportando
A ira do Senhor pagou todos os nossos pecados, nos tirou das trevas, nos livrou da morte eterna. E agora as nossas necessidades temporais são tão pequenas diante desta realidade eterna. Não temos Eliseu, mas temos o Filho de Deus, o Salvador de nossas almas. Obrigado por esta obra maravilhosa. E eu rogo por aqueles que me ouvem nesta noite, que o Senhor os alcance, aqueles que ainda não foram alcançados, que o Senhor desperte os seus e que eles enxerguem, Senhor, que aquilo que parece ser uma comida boa para matar a fome é juízo sobre eles, que a única fonte de saciedade capaz de tirar o homem da morte para a vida é Cristo Jesus. Que o Senhor se manifeste a estas pessoas, que elas vejam Cristo como Salvador e que elas sejam sustentadas eternamente pelo Senhor. Sustenta-nos. Obrigado porque o Senhor tem feito isso através dos meios de graça. Somos sustentados na mesa do Senhor. Somos sustentados pelo Senhor quando meditamos em sua palavra, quando mantemos uma vida de oração. Sustenta-nos, Deus. Desperte-nos para a necessidade de uma responsabilidade como cristãos, de nos alimentarmos diariamente do Senhor. Tantas coisas se apresentam como opções, Senhor. As redes sociais às vezes parecem ser uma boa saída para quem tem fome. Sonhos, metas, triunfos, mas tudo isso é perecível demais. Tudo isso é tão passageiro. Não nos deixe, como os teus servos, nos iludir com tudo isso, a pegar o sucesso do outro e projetar como nossa meta pessoal. Ajude-nos a olhar para Cristo e fazer dele o nosso alvo. Obrigado por esse momento com o seu povo nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Pastor Isaías. Nós vamos finalizar o nosso momento de culto com a bênção. Feche os seus olhos. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. E que a graça maravilhosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o pão da vida, a água da vida, o grande amor de Deus, o nosso Pai, que nos sustenta a cada manhã, e as consolações do Espírito Santo que fluem de dentro de nós como águas vivas, repousem sobre vós e sobre o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para sempre. Amém.